oração. Pai querido, louvamos o teu nome nesta noite pelo teu cuidado às nossas vidas. Primeiramente, queremos te agradecer porque nos deste vida, saúde, nos deste vitória em meio a um dia de muitos desafios. Quem sabe alguns lutaram muito para estarem aqui, mas chegamos e vencemos pela tua graça. Entregamos esta aula aos teus cuidados, às nossas vidas, nossas mentes, nossos corações. Clamamos e carecemos que teu Santo Espírito nos ministre de uma forma toda especial. Recebe a nossa oração, recebe, ó Deus, nossa petição nesta tarde e noite, abençoando esta aula e a cada um dos alunos que se dispuseram e se propuseram estar aqui, ó Deus, para estudar um pouco mais da tua santa palavra. Dá-me a tua graça para transmitir com unção fresca a tua santa palavra e esta matéria de tamanha importância para o nosso avanço e desenvolvimento espiritual e ministerial. Obrigado, entregamos tudo aos teus cuidados e oramos por aqueles alunos que não poderão vir hoje e por aqueles alunos que ainda estão a caminho. Pedimos que a tua bênção seja sobre eles, abençoando-os, sustentando-os e dando-lhes a vitória em seus desafios, dificuldades e problemas. Muito obrigado, oramos agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Está chegando o nosso irmão Leandro Bonjour, ali da ilha de Matas Vinhas. Perfeito. Gleice Kelly já está aqui, Apostos presente, maravilha. Ok, perfeito. Só que registrando a presença dos irmãos para eu não cometer nenhuma injustiça de acidentalmente dar falta a alguém. Ok. Não conta para eu, não. De jeito maneira. Tá ali, irmão Joel Apostos. Paz do senhor, irmão Leandro. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, irmão. Estou ligeiramente desconfiado que o irmão está trabalhando numa confecção masculina. Alguma loja, porque seu boné está hoje bonito demais. Olha, Ó, isso aí é coisa de quem trabalha em loja de confecção masculina. fazendo um marketing aqui, pastor. Rapaz, depois passa o endereço, né? Que eu vou aderir a esse bonezinho. Tá bonito, não é para qualquer um, Beleza. não. Né? Valeu, O obrigado, irmão, pastor. pelo menos o irmão ainda tem cabelo para disfarçar, eu não tenho, então eu tenho necessidade de boné. Mas amém, Beleza. graças a Deus. Mas vamos lá, aqui, deixa eu registrar aqui a presença do irmão Zaqueu, senão ele fica triste. Meu Deus, aí, se eu der falta para o irmão. Irmão Zaqueu, é impressão minha, mas o senhor está com a mão enfaixada e andou brigando com alguém. Ei, evangelista Alexandro, dá uma olhada nessa situação lá. Irmãos aqui andou brigando com alguém, acertou alguém de jeito. Meu Deus, faz isso não. Eu não sabia que irmãos aqui era tão agressivo assim. Meu Deus, que Deus me livrou. Fala sério, depois a gente vai conversar, irmãos, porque esse negócio aí eu não estou gostando, não. Aquela Meu irmã lá é Deus, braba. hein? Aquela irmã lá é braba. Meu Deus, não toca nesse assunto, não, irmão Joel. Não vamos nos envolver em situação que não é Mandou ele da buscar a nossa. picanha e ele não foi. Ai, muda de assunto, meu irmão. Vamos entrar na aula que é melhor, porque aí dá problema. Mas tá bom, gente, já que já fiz o registro da presença dos irmãos, vamos então ao nosso sermão textual. Lembram-se, nós começamos, na verdade, nós desenvolvemos uma boa parte do sermão O Bom Pastor, não é? Que é o quarto e último sermão textual baseado no texto de Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 ao 14. Repito, nós já demos uma boa arrancada no sermão textual, que é o quarto, né? O terceiro já passei a limpo, já está lá no grupo. Se você não viu, por favor, quando tenha uma oportunidade, vai lá no grupo e olhe o sermão número 3, sermão textual 3, que já foi postado, passado a limpo. Todos os sermões que nós montamos aqui juntos
eu passo a limpo e posto no grupo para você, na medida do possível, imprimi-los e tê-los guardados, né, para ter aquela visão de como funciona o temático textual. E ainda nós vamos começar hoje, né, o sermão expositivo, né? O expositivo, o próprio nome diz, ele é para expor, ele é um sermão mais extenso em comparação ao textual. Lembram-se disso? Quem está lembrado? Que o sermão expositivo ele é muito parecido com o textual. A diferença é que nós vamos trabalhar com bastante espaço e bastante número de versículos. Por isso que ele vai tomar um pouco mais de tempo para montar. Muito bem, nós já passamos ao título. O textual também tem essa facilidade, né? Você pode dar o título ou não. Pode dar o título ou não. Então, nós omitimos, por questão de escolha, não dar o título a este sermão, somente o tema, o bom pastor e o texto, João 10, 11 a 14. Já entramos com a introdução e esse sermão terá 3 tópicos. Já entramos no tópico 1, com 3 itens. Entramos no tópico 2, com 4 itens. E lembra-se, deixei para trabalhinho de casa, para quem pôde fazer. O tópico 3, para 4 itens. Estão lembrados disso ou não? Acredito, quero acreditar que sim, né? Quem esteve na aula passada, ou quem não esteve, mas acompanhou no vídeo. Hoje, então, vamos para o terceiro tópico. Qual é o terceiro tópico, meus irmãos? Nós já, pelo menos, já demos o início. Terceiro tópico deste sermão. O lobo. O lobo. O lobo. E quais os versículos que nós vamos explorar para tirar aí os 4 itens? Vamos lá. Quais são os versículos? 10 e o 12. O 10 entrou de uma forma extraordinária. Estão lembrados? Porque ele não está dentro do texto escolhido. Então, a gente pode usar de forma extraordinária e aleatória. Então, o 10 e o 12. Vou ler o 10 e o 12, Evangelho de João, capítulo 10, só para refrescar a memória de alguns de vocês. Eu sei que vocês estão aí com a Bíblia aberta. Se você não está com a Bíblia aberta, por favor, faça-nos a bondade de ter a sua Bíblia, porque você, sem a Bíblia aberta, fica complicadíssimo, né? Você ter a visão do texto bíblico. João 10, versos 10 e 12, Evangelho. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma outra tradução diz, e a tenham com plenitude. Versículo 12. Mas o empregado, a minha tradução é interessante, né? Diz o empregado. Uma outra tradução diz o mercenário. Interessante isso aqui, né? Mas o mercenário ou o empregado, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Estou fazendo leitura na minha tradução, né, de propósito, que é a Almeida século 21. Mas vamos lá. Aqui nós temos, desses 2 versículos, temos que trabalhar com 4 itens, tá? E, se possível, vamos trabalhar, se possível, numa certa ordem, mas que esta ordem que possa fazer sentido sequencial. Vai haver um momento que a gente não vai conseguir seguir esta ordem, mas a ideia, não é, a base do sermão, tanto textual como expositivo, é trabalhar numa ordem sequencial, ou seja, em sequência. Vamos lá. Como nós poderíamos começar com o item 1? Lendo os 2 versículos que acabamos de ler, o 10 e o 12. Como seria a frase que marcaria o item de número 1? Estamos falando sobre o lobo. Confere, João. Confere, irmãos. Estamos nos referindo sobre o lobo. Então, tudo que precisamos falar sobre o lobo está nos versos 10 e 12. Então, vamos lá. Vamos começar. O lobo é o quê?
O ladrão. É ladrão, e só isso. Veio roubar. Veio para roubar. Perfeito. É ladrão, Matar e mas destruir. isso. Aí tem um nome. Um nome. Alguém que mata, que rouba e destrói, não é apenas um ladrão. Mercenário? Não, tem um nome específico. Não sei se vocês já Homicida? ouviram este. Não. Escute. Malfeitor? Malfeitor? Quase chegando lá. Preste atenção. Um indivíduo que mata, rouba e destrói, concordo, é um malfeitor, mas tem uma outra palavra que fecha melhor. Eu tenho certeza que vocês Bandido? já ouviram. Repita? Bandido? Não. Ah, Eu já cruel. eu tenho. Repita? Cruel. Não. Não. É uma palavra que vocês já ouviram. Ela não é muito frequente, mas é a palavra no nosso dicionário que abrange as 3 características de alguém que mata, que rouba e que destrói. Destruidor? Perverso. Não. Delinquente? Quase. Eita! Destruidor, Só tá pastor? batendo. Hein? Destruidor? Não. Malfeitor. Gente do céu. Quase. Capaz de você na ponta da língua. Não, tá entre o Jonathan. O Jonathan tá jogando bem hoje. Parabéns, Jonathan. A bola tá forte aí nos teus pés, mas não tá conseguindo fazer o gol. E o evangelista Alexandre, né? Vocês estão jogando embaixadinha entre os dois. Até agora, só o evangelista Alexandre e o Jonathan que estão. Devorador? Repita? Devorador? Não. Vocês vão se surpreender a palavra e vocês não vão se esquecer nunca. Quase, mas ela é uma palavra mais completa, ela abrange os 3. Olha. E aí você pode consultar no Aurélio, no dicionário Aurélio. Ó, salteador. Salteador. Escreva aí. O que é um salteador? É uma pessoa que mata, rouba e destrói. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra, mas ela não é muito usada. Deve ser aqui, ó. Só em termos bíblicos, né? Termos teológicos. Interessante, né? Mas essa palavra, ela é comum. Talvez você não use ela todos os dias. E é verdade, a gente não usa essa palavra todos os dias, né? Eu observo muito, por exemplo, eu assisto muito a Band News, que é um canal brasileiro, e a TV Cultura de São Paulo. E nos noticiários da Band News, que é da cidade de São Paulo, e a TV Cultura, que também é da cidade de São Paulo, usa-se muito, né, nas reportagens a palavra salteador. Interessantíssimo, né? Isso também é um termo muito usado pelos jornalistas, mas o povo em geral pouco usa, né? Porque é uma palavra bem específica. Então, número 1, o lobo é ladrão e salteador. Qual o versículo que melhor se encaixaria? O 10 ou o 12? 10. 10. Perfeito, 10. Coloca aí ao ladinho, entre parênteses, número 1, é ladrão e salteador. Versículo 10, entre parênteses. Passamos então para o item 2. O que mais é o lobo? Ou o que mais faz o lobo? Que aí agora vamos ter que analisar o versículo 12. Agora preste atenção. Já vou aqui adiantar a pista. No versículo 12, nós vamos tirar 2 itens, vamos tirar 2 características, tá? Vamos colocar na ordem como está escrito o versículo 12. Vamos lá, então, o item 2, olhando para o versículo... O rebanho. Repita, irmã Gleice Kelly. Ataca o rebanho. Ataca o rebanho, está correto, pode ser usada essa expressão. Ou arrebata as ovelhas do aprisco. Ataca o rebanho, corretíssimo, ou arrebata as ovelhas do aprisco. Se você quiser usar ataca o rebanho, é mais curtinho, pode usar. Ataca o rebanho, ou arrebata as ovelhas do aprisco.
No versículo 12, perdão, no versículo 12, ainda olhando para o versículo 12, podemos tirar o terceiro item. Qual seria? E a dispersa. Dispersa as ovelhas. Dispersa as ovelhas. Escreva aí, terceiro item. Dispersa as ovelhas. Versículo 12. O quarto item pode ser estranho o que eu vou dizer, mas está ligado com o versículo 10. É como fosse um vai e volta. Trabalhamos com 10, tiramos do versículo 12 2 itens, mas ainda temos algo a tirar ou a explorar dentro do versículo 10. O que mais poderíamos explorar, tirar lá do versículo 10, como o fechamento do quarto item? Tem algo mais. O lobo não dá vida em abundância? Não. Ovelha Leia com direitinho o versículo 10. O versículo 10 é interessante, né? Podemos tirar duas ideias, só que estão trabalhando com elas um pouco separadas. Poderia trabalhar na ordem, né? Como item 1 e 2. Mas eu propositalmente trabalhei com o 10 e na sequência o 12 e agora voltamos de novo para o 10. Fiz isso de propósito para vocês observarem, terem maior observação, que dentro do versículo 10 tem mais uma situação ligada ao lobo. Destrói Vamos o lá. rebanho, pastor? Tá chegando lá, Wallace. Eita, tá pertíssimo. Tá perto, tá perto. Tá perto. Falta pouco, falta muito pouco. Dispersa o rebanho, não? Não, já falamos. Esse é o item 3, que está ligado ao versículo 12. Mas voltamos para o 10. O Alisson é o que chegou mais perto agora. O lobo vem para matar? E que mais? Roubar e destruir. Não, com respeito a ovelhas. Vamos sempre pensar agora na questão do rebanho, das ovelhas. Roubar as ovelhas? Mata e devora. Oxi. Mata e devora as ovelhas. Não é a ideia que está dentro do versículo 10? Mata e devora as ovelhas. Quarto item, versículo 10. Então vamos fazer aqui uma rápida recapitulação. Tópico 3, o lobo. Tópico 3, o lobo. Aí entra os versículos 10 e 12. Item 1, é ladrão e salteador. Versículo 10. Item 2, arrebata as ovelhas do aprisco ou ataca o rebanho. Como colocou nossa irmã Gleice Kelly, está corretíssimo. 3, dispersa as ovelhas. Versículo 12. E o item 4, mata e devora as ovelhas. Então, fechamos os 3 tópicos. Agora, muita atenção. Como os tópicos são um pouco longos, por possuírem 3 e 4 itens, todo cuidado na conclusão agora é pouco. Aí pode causar um pouquinho de dificuldade. Daí, o aluno que está montando esse esboço tem que ter o quê? Uma capacidade de resumo muito boa. Mas, pastor, eu não tenho. Eu só sei fazer frases muito longas. Esse é o segredo da homilética na área da conclusão. Você tem que fechar ou fazer uma conclusão com uma frase curta e resuma, que consiga resumir tudo que o tópico está nos falando. Perceberam? Esses tópicos são longos. Concordam comigo ou não? Até aqui, acredito que esse é o sermão que nos tem apresentado os tópicos mais longos, mais extensos, por causa
da variedade de ideias que eles nos trazem, ou seja, a informação, né? Que esses tópicos baseados nos versículos que acabamos de ler. E interessante, né? Apenas 2 versículos, o 10 e o 12. Mas tem bastante informação. Concordam comigo, irmãos? Só 2 versículos, mas muita informação. Muita informação. Então, agora temos que ter o cuidado com respeito à conclusão. Aqui nós podemos trabalhar, devemos trabalhar, né? Somos obrigados a trabalhar com 3 partes: conclusão 1, conclusão 2 e conclusão 3. Vamos lá juntos? Qual a frase que melhor se encaixaria para a conclusão número 1? E esta conclusão número 1, obrigatoriamente, tem que estar ligada ao tópico 1. Qual é o tópico 1, meus irmãos? Alguém se lembra? Bom pastor. O bom pastor. Então, nós já vimos os 3 itens que nós trabalhamos, né? O que nós extraímos, né? Vamos usar essa palavra, o que nós retiramos, ou o que nós exploramos dos versículos 11 e 14. Então, vamos agora a uma frase. Ela tem que ser curtinha, mas que ela fala tudo, como resumindo o tópico 1. E esta frase... Sim, diga. Jesus, nosso bom pastor, que nos cuida e nos conhece. Excelente! Jesus, nosso bom pastor. Pronto, fechou tudo. Não, irmã Grace Kelly tem que pregar rápido. Evangelista Alexandre, coloca essa mulher de Deus aí pregando com força. Terça, quarta, quinta, sexta, não sei, todos os dias aí que... Calma, pastor. Vamos com calma, pelo amor de Deus. Não, a senhora Não tem dá muita ideia para ele, não. Esse povo aí tem polenta. Meu Deus, eu tô impressionado. Acho que quando eu voltar aí a Nagasaki vai estar um exército de pregadores aí, só pai ganhando almas, né? Irmão João pregando com força, irmão Ailson pregando com força. Todos vocês, não sendo de Nagasaki, eu tenho certeza que Deus vai usar vocês aí com muita graça. Vamos lá, então. Minha internet Vamos lá, então. tinha caído, pastor. Aqui está uma tempestade, faltou energia, por isso que eu sumi, agora que voltou. Eu tive esse probleminha 2 horas atrás. Há 2 horas atrás aqui caiu um chuvão que dá gosto. A senhora ficaria prosa de ouvir não sei, mas os trovões que aqui batem não são brincadeira, não. Parece bomba. Mas aqui também eu assustei, lá em Nu, que eu não ouvia isso, não. É um pouco normal. Da Carolina do Norte para baixo ter essas tempestades. Mas vamos lá. Conclusão número 1. Jesus, o nosso bom pastor, ou Jesus é o bom pastor. Então você pode usar 2 formas na conclusão 1. Jesus, o nosso bom pastor, ou Jesus é o bom pastor. Conclusão número 2. Ela está ligada ao tópico 2. Qual é o tópico 2? Alguém se lembra? O mercenário. O mercenário. O que o mercenário costuma fazer? Podemos trabalhar numa frase curta, que vai responder, o que vai determinar a conclusão. Repita. Destruir. Só isso? Tem algo mais que o mercenário faz. Repita, por favor. O mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Perfeito, mas vamos usar uma frase que abranja os 4, estão percebendo? O item número 2, ele é extenso, ele tem 4 itens. Eu vou fazer a releitura para vocês se lembrarem. Tópico 2, o mercenário. O mercenário não é pastor? Presta atenção, isso aqui é importante para vocês fazerem o resumo, a síntese. Tópico 2, o mercenário. Aí trabalhamos com os versos 12 e 13. Item 1. Não é pastor. Item 2. As ovelhas não são suas ou não lhe pertencem. Item 3. Abandona as ovelhas na hora do perigo. Item 4. Não tem cuidado com as ovelhas. Então nós temos que pegar todos esses 4 itens e resumi-los em uma só frase, pequena. Destruidor, pastor. O mercenário é o falso pastor. Ainda não. Essa frase ela tem que pegar
os 4 itens, a ideia que está nos 4 itens. Eu sei que é um pouquinho difícil, mas é possível. O mercenário não cuida dos seus. Não é dele. Algo parecido. A irmã Gleice Kelly chegou perto. O mercenário não cuida das ovelhas? Está chegando perto. Oxe. O mercenário O das pastor não ovelhas cuida abandonou. dos seus. Está chegando perto. Está todo mundo chegando perto, mas ainda não fechou. Vou ajudar vocês. Ó, conclusão 2. O mercenário não tem interesse em agregar, em juntar as ovelhas dispersas. Essa frase resume perfeitamente os 4 itens do tópico 2. Então, o mercenário não tem interesse em juntar ou agregar as ovelhas dispersas. O terceiro tópico, acabamos de fazê-lo agora. Qual seria? Fala sobre quem? Lobo. Lobo. O lobo. Vamos prestar atenção aqui. Então, quais são os 4 itens do terceiro tópico? Primeiro item, é ladrão e salteador. 2, arrebata as ovelhas do aprisco ou as ovelhas do rebanho. 3, dispersa as ovelhas. 4, mata e devora as ovelhas. Então vamos agora a uma frase que resuma esses 4 itens que estão ligados ao tópico 3. Veio para matar, roubar e destruir. Está faltando alguma coisa. Aí está faltando alguma coisa. Vou ajudar vocês. Número 3. As ovelhas correm o perigo de serem arrebatadas pelo lobo devorador. Tópico 3. Perdão, conclusão 3, desculpe, conclusão 3. As ovelhas correm o perigo de serem arrebatadas pelo lobo devorador. E o 4 é simplérrimo, porque o 4 fala, mata e devora as ovelhas. Então, o 4, vamos colocar assim, o lobo devorador é o diabo. Conclusão 4. O lobo devorador é o diabo. Ficou um pouquinho mais difícil? Sim, se vocês estão percebendo, todo sermão textual com itens um pouquinho maiores vai gerar essa pequena dificuldade na conclusão. Alguém está me acompanhando? Sempre observe isso. Esboço de sermões com itens um pouquinho longos, naturalmente vão gerar essa pequena dificuldade na conclusão. Por isso que o aluno tem que ter uma boa capacidade de resumo. Eu sei que às vezes é difícil, provavelmente alguns não têm o hábito de resumir grandes frases, mas aí vai depender muito da habilidade, não é? Um tanto da gramática ou da forma de escrever. Mas tá bom, graças a Deus vocês estão indo muito bem, muito bem. Então, conclusão 1, Jesus é o bom pastor, é o nosso bom pastor. Conclusão 2, o mercenário não tem interesse em agregar as ovelhas dispersas. Conclusão 3, as ovelhas correm o perigo de serem arrebatadas pelo lobo devorador. Conclusão 4,
o lobo devorador é o diabo. Perfeito. Muito bem, nós vamos agora passar para o sermão expositivo. Escreva aí. Só vamos trabalhar com 2 sermões expositivos. Eles são enormes, grandes, extensos. Por isso que entre hoje e a aula da próxima semana, que será a última, só trabalharemos com 2 sermões expositivos, porque, repito, eles são enormes, são grandes, e aí precisamos de tempo para desenvolvê-los tranquila e calmamente. Abra sua Bíblia, por gentileza, você que tem a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, o capítulo 1. Vamos ler todo ele. O quê? Tem 29 versículos. Carta de Paulo aos Colossenses. Aqui eu vou apresentar a vocês 2 tipos de sermões expositivos. Um bem longo, que será esse, e o outro médio longo. Mas vamos começar pelo bem longo, porque esse vai dar um pouquinho de trabalho. É como a gente estivesse fazendo uma investigação do texto. E essa é uma verdade. Capítulo de número 1, ou primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo de número 1. Eu vou trocar aqui a tradução, que eu estou usando a século XXI. Só me dê um momentinho, que eu vou me virar aqui. Isso. Só quis me mover aqui para trocar a tradução, para facilitar aos irmãos na leitura, porque eu percebo que o século XXI, dependendo do texto que eu leio, pode causar um pouquinho de dissonância ou de dificuldade. Abriu a sua Bíblia aí, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses? Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, versículo 2. E aos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Colossos é uma cidade, tá bom? Eu vou explicar algumas palavras ou termos difíceis para que ninguém fique perdido. Colossos é uma cidade da Grécia, da antiga Grécia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, versículo 3, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Versículo 4. Enquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Versículo 6. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Versículo 7. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Epáfras foi um grande companheiro de Paulo ali na igreja em Colossos. Versículo 8. Paulo vos declarou também o vosso amor no Espírito, e por esta razão, versículo 9, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. A palavra corroborado quer dizer revestidos, tá? Se você quiser colocar escrito em algum lugar, que alguém pode ficar perdido. Corroborados quer dizer revestidos, sustentados. Versículo 12.
dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Potestade das trevas é uma hierarquia de demônios, tá bom? Só para você entender. É a segunda mais poderosa hierarquia de demônios que existe. A primeira hierarquia de demônios mais poderosa chama-se principados. E as potestades, na ordem bíblica, é a segunda. Versículo 14. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Versículo 16. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Interessante que o versículo 16, que Paulo está falando das hierarquias, tanto dos anjos como dos demônios. Se você nunca prestou atenção nisso aqui ou nunca entendeu, anote isso aí, que esse versículo 16 está falando de quem? Está falando de tronos, dominações, principados e potestades. Aqui não está numa ordem exata, mas esta é a linha da hierarquia ou do comando, tanto de anjos como também de demônios. Muito interessante. Versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Versículo 19. Que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Versículo 20. E que, havendo dele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Versículo 21. A vós também que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliou. Versículo 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Versículo 23. Se na verdade permanecestes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho e tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, e cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Versículo 25. Da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Versículo 26. O mistério que esteve oculto desde os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. 27. Os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo entre vós, esperança da glória. 28. A quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E fechando o capítulo 1, verso 29. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Lindo demais, demais. É uma das cartas da minha preferência do apóstolo Paulo. Todas as epístolas que Paulo escreveu são lindas, mas esta aqui tem um toque muito especial. Muito bem. Diante do que nós lemos, talvez eu não li muito rápido, eu quero acreditar que não, eu li razoavelmente num ritmo um pouco devagar. Aqui nós vamos trabalhar com um tema. O texto já está aí, o capítulo 1 da carta aos Colossenses. Vamos trabalhar para arrancar um tema e uma introdução. O que você percebeu neste capítulo? Quem é a pessoa? Vamos fazer algumas perguntas para a gente então começar a abrir o leque. Qual é a pessoa que Paulo mais aqui fala neste capítulo 1 aos Colossenses? A quem ele está falando? Hã?
Jesus. Jesus. Vamos. Mas em que posição? Em que situação? Jesus tem várias situações, posições, títulos. Qual o título, a posição que Paulo mais enfatiza, mais ele destaca da pessoa do Senhor Jesus Cristo? Que Cristo é a cabeça da igreja? O As que isso suas quer dizer? obras? O Alisson chegou bem perto, cabeça da igreja, mas vamos traduzir isso numa palavra só. Cabeça da igreja são 3 palavras, vamos resumir numa palavra só. O Que primogênito? todos nós conhecemos essa palavra. É uma palavra. O primogênito? Não. O Alisson chegou perto. Cabeça da igreja. Vamos resumir numa palavra. Paulo apresenta Cristo Cristo é o como cabeça. cabeça da igreja. Concordo. Mas vamos resumir numa palavra só. Uma palavra só. Cabeça Redentor? da igreja são 3. Hein? Redentor? Em algum lugar aqui fala de redenção? É importante a gente observar isso. Ou em todo o capítulo 29 dá a ideia de redenção? Em 1 ou 2 versículos. Concordo Ele é o plenamente com a irmã, cabeça. mas não nos 29. Sim? Ele é o cabeça. Não necessariamente. Aí não podemos ficar repetindo. Cabeça da igreja é a ideia. 3 palavras. Mas vamos colocar em uma só. E essa ideia está dentro de todos os 29 versículos. Essa ideia ela tem que aparecer nos 29 versículos. Salvador? Nenhum ou 2 versículos, mas não está dentro de todos os 29. Prestaram atenção na leitura? Acredito que alguns sim, outros não. Até agora, o que chegou mais perto é o É Alisson. o princípio ou não? Cabeça da igreja, mas tem uma palavra que resume tudo. É o princípio ou não? Não necessariamente. Criador? Tem que ser. Não. Em 2 Oxe. ou 3 versículos encontramos essa ideia. Irmãos, vocês sabem disso, porque todo momento que estamos adorando a Deus, nós confessamos essa ideia no Cabeça culto. e o corpo da igreja. Não. Presta atenção no que eu estou dizendo. Quando nós estamos cultuando ao Senhor Jesus Cristo, constantemente sai dos nossos lábios esta confissão, dizendo que Ele é o quê na nossa vida? Salvador, Ele sabe o que Ele é. E que mais? O que Jesus é na nossa vida? Senhor, Esperança, pastor. Senhor da igreja. Senhor da igreja. Senhor da igreja. A palavra certa é Senhor. Então, o tema desse sermão expositivo, baseado em todo o capítulo 1 aos Colossenses, Cristo, vírgula, o Senhor. A palavra Senhor quer dizer amo, dono, proprietário, governante. Se você leu, se não leu, vou sugerir que você leia em casa com calma. Todos os 29 versículos, cada um deles, sem exceção, traz essa ideia, ou fala dessa ideia, dessa condição, dessa posição que apresenta aqui da parte do apóstolo Paulo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Maravilha! Já temos o tema baseado no texto que é o capítulo 1 aos Colossenses. Então a introdução vai ser facílima. Facílima, não se assuste. Muito fácil. É impossível que essa introdução não seja tão fácil e curta. Vamos lá, como é que nós faremos uma introdução? Baseada em todo este texto. Nós já falamos. O que o capítulo 1 aos Colossenses está falando? Sim. Jesus Cristo é o nosso único, suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Concordo, mas vamos nos focar com um ponto específico que esse capítulo nos apresenta. Eu falei agora há pouco. Qual é o ponto específico voltado para a pessoa do Senhor Jesus? Nosso Senhor. Senhor.
Vamos usar a palavra apropriada, ligada a Jesus. Este capítulo apresenta o que do Senhor Jesus Cristo? Senhorio de Cristo? Isto, perfeito. A introdução. Este capítulo apresenta o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Ponto final. Vê? Eu falei para vocês que era uma introdução fácil, rápida e curtinha. Que nós temos que prestar atenção nos 29 versículos que acabamos de ler. E repito, eu sugiro que você em casa, com calma, leia de novo todo ele. É normal que nós fizemos só uma leitura aqui e provavelmente nessa única leitura você não conseguiu captar a ideia geral, que toma conta, que domina, compreendem? Todo o capítulo 1 de Paulo aos Colossenses. Vai repetir, professor, Perfeito. por favor? Este capítulo apresenta o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Essa é a introdução, super curta, objetiva, porque é o conteúdo no capítulo 1 de Paulo aos Colossenses. Sermão expositivo, não, a gente não trabalha com título, não, professor? Não, e nem o textual. Nossa. Nem o textual. Interessante. Eu posso, se eu quiser, por opção, compreende? Mas é como se estivéssemos chovendo no molhado. O temático, ele é um pouco mais elástico. Então, ele sim me obriga a ter o título. O textual e o expositivo, eu coloco o título como uma opção, não é uma obrigatoriedade, compreende? Não é uma obrigatoriedade. Porque no textual e no expositivo, por serem semelhantes, o tema já fala muito, já fala praticamente tudo. Ok, vamos trabalhar com 3 tópicos. Só que os tópicos são um pouquinho longos. E a abrangência, me acompanhe aqui, a abrangência dos versículos, ela é longa e ela é obrigatoriamente, ela tem que ser sequencial. Sequencial. Cada tópico, o primeiro tópico, por exemplo, vamos trabalhar com 3 itens. E o segundo e o terceiro tópico com 4, parecido com o sermão anterior. Lembra-se do anterior? Primeiro tópico com 3 itens, o segundo e o terceiro tópico com 4. Eu estou dificultando de propósito, para vocês terem a visão do sermão expositivo. Esse sermão exige leitura, atenção máxima, para que tenhamos o quê? Observação dos detalhes que o texto nos apresenta, porque é muita informação. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que lemos e daí tirarmos as informações mais relevantes, aquelas que chamam mais atenção. Tópico primeiro. Tem algo que é muito normal, preste atenção, irmãos. Muito normal, normalíssimo, muito comum nas cartas de Paulo. Super normal. Quem aqui já leu algumas das cartas do apóstolo Paulo? Efésios, Romanos, Filipenses, as 2 de Timóteo, perfeito. Se você prestou atenção, aí vem um negócio. Se você prestou atenção, mas se não prestou atenção, fica mais difícil. Mas se você que leu algumas outras cartas do apóstolo Paulo, Paulo tem uma característica muito interessante quando ele começa a carta ou a epístola. E é um padrão. Escutem, é um padrão. Sempre quando ele começa, não está no meio, não está no fim. Está exatamente no Uma princípio. saudação. Isto! Ô, papai do céu! O Vanderlei agora matou, com todo respeito, no peito, jogou no calcanhar e fez gol. 40 para a irmã Vanderlei, para ir hoje para a cama contente. Uma saudação. Sim. Thank Então, you. o tópico primeiro está voltada com uma saudação. Coloque aí, tópico primeiro, saudação. E esta é a marca, repito, registrada do apóstolo Paulo
quando ele redige, escreve as suas cartas, as suas epístolas. Preste atenção nisso, que isso é uma marca do apóstolo, é uma marca registrada. Outras epístolas não têm essa marca tão definida, compreende? Tão clara. É como eu e você, que temos a nossa marca registrada quando escrevemos uma mensagem de texto, quando escrevemos uma carta, entendem? Todos nós temos as nossas características pessoais quando endereçamos alguma carta ou alguma mensagem de texto. Então, o tópico primeiro, saudação. Vamos agora com muita atenção, gente. Isso aqui agora é trabalho, como diz no Rio Grande do Sul, aqui é um trabalho de garimpagem. Sabe o que é garimpagem? Garimpeiro. Vamos garimpar agora no meio do rio e vamos tirar as pepitas de ouro. Quais seriam os versículos de onde até onde que estaria essa saudação? Ela não está em todos os 29 versículos. Ela está dentro de um range, ela está dentro de um espaço de versículo tal ao 1 e tal. 2. 1 e 2? Não, essa é uma saudação longa. Saudações de Paulo, De algumas... 1 ao 8. Não, é um pouquinho mais. Leia com atenção. Algumas das cartas de Paulo, as saudações são bem curtinhas, concordo? Romanos é curtinha, De mas 1 a Colossenses 14? não. Do 1 ao 12. Anote aí, do primeiro versículo ao 12º, lê depois com calma. É toda a saudação de Paulo. Uau! Ô, O pastor, normal era de 1 a 3 versículos, não mais do que isso. Mas a carta aos Colossenses é a mais longa saudação das cartas de Paulo. Anote aí. Das cartas de Paulo, a carta aos Colossenses tem a mais longa de todas as saudações. A média era de 1 a 3 versículos. A média. São, né? De 1 a 3 versículos. Colossenses não. Toma 12 versículos só com saudação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Interessante, né? É uma carta curta. 4 capítulos, se não me trai a memória. Sim, 4 capítulos. Mas ela é riquíssima, riquíssima, riquíssima. Se você nunca leu a carta de Paulo aos Colossenses, tome um tempinho essa semana, você lê ela assim, rápido, rápido. Você pode ler ela até 3, 4, 5, 6 vezes durante uma semana. É uma carta muito rica. ô pastor, Fale comigo. você está falando sobre as cartas de Paulo, a questão da característica dele, por isso que Hebreus, muitos não acreditam que seja Paulo, porque a carta de Hebreus já não começa com saudação, como as Não demais começa com... cartas, né? Então, é um dos fatores que não acreditam que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Todas as demais, ele começa com saudação e, né, se prontificando, passa ali mostrando que é ele que foi o escritor. É uma das marcas do apóstolo Paulo, a sua saudação. Segundo, Paulo coloca em praticamente todas as suas cartas a relevância, ou seja, ele exalta muito a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não que a carta aos Hebreus não o faça, Hebreus também o faz, mas pegando o gancho do evangelista Alexandro, se você, por curiosidade, essa semana for dar uma folheadinha na carta aos Hebreus, você ali não vai ver o mesmo padrão de saudação que Paulo usa nas suas cartas. Segundo, você vê que ali a carta aos Hebreus ela está focada num ponto bem interessante. O sacerdócio do Antigo Testamento, o sacerdócio levítico, que não era comum da parte de Paulo entrar neste pormenor. Paulo, raras vezes, muito raras vezes, só na carta aos Romanos, que ele dá algumas pinceladas sobre o sacerdócio levítico, mas a carta aos Hebreus é no capítulo 1 ao 13. O autor fala diretamente, abertamente e abundantemente sobre aspectos do sacerdócio levítico. Então, jamais poderia ter sido o apóstolo Paulo o autor aos Hebreus, né? Primeiro, pela saudação, característica diferente. Segundo, pelo conteúdo, porque o autor aos Hebreus com certeza estava muito ao par, muito ligado, muito conhecedor do sacerdócio levítico. Lembre-se que Paulo nunca foi sacerdote, foi fariseu.
mesmo sendo fariseu, ele tinha um conhecimento teórico do sacerdócio levítico. Agora, o que nos dá a entender que o autor aos Hebreus, ele não tinha apenas um conhecimento teórico, até se supõe que ele tinha um conhecimento experimental. Já se supõe uma ideia que poderia ter sido um sacerdote, um ex-sacerdote aposentado, jubilado, desconhecido dentro do panorama bíblico, né? Mas uma coisa é certa, é uma carta poderosa, maravilhosa e profunda. Só dando assim uma pequena pincelada sobre a carta aos Hebreus. Muito bem, estamos na saudação. Agora, esta saudação tem que ser dividida em 3 partes. Agora vamos ter um trabalhinho. Se a saudação vai do versículo 1 ao versículo 12, e se estamos trabalhando com 3 itens, então temos que dividir muito bem dividido esses 3 itens. Presta atenção aqui, gente. Vocês têm que observar isso aqui. Dentro desta saudação, Paulo trabalha com 3 assuntos bem diferentes um do outro, porém com ligação. Um liga dentro do outro assunto. Qual seria o primeiro assunto, que seria a temática do item 1 dessa saudação? E quais seriam os versículos? Ele se apresentando? Isto, perfeito. Ele se apresentando. Como Fiel nós ministro? chamaríamos isto? Um fiel ministro? Não. Temos que usar uma frase que qualifique essa apresentação. Como nós poderíamos colocar numa frase curta? Está correto. A visão que a irmã Gleice Kelly está tendo está perfeitíssimo. Ele está se apresentando. Mas como isso poderia ser colocado numa frase bem prática, bem direta, ligada a Paulo? Autobiografia de Paulo? Não. Estamos falando de saudação. Não podemos sair do foco. O foco é saudação. E essa saudação tem que ser, dividida em 3 partes. Então, a primeira parte... Apresentação de Paulo? Está chegando lá, está esquentando. O pique tá, o pique quente, pique sei lá o quê. Agradecimento a ele? Não, onde estou vendo agradecimento aí? Aqui agora eu não estou vendo. Nessa primeira parte, não. Eu vou ter lá na frente, mas não aqui. No item 1 não tem agradecimento. Saudação inicial de Paulo, versos 1 e 2. Coloque aí. Saudação inicial de Paulo. Não se esqueça que sempre Paulo tem uma saudação inicial. Ainda que ela esteja em 3 ou 4 ou 5 versículos, ele sempre vai apresentar uma saudação inicial, que começa, que principia, entende? Como aqui foi falado, que apresenta a ele próprio, ele se apresenta. E essa apresentação dele mesmo, ela é chamada de saudação inicial. Aí envolve os versículos 1 e 2. Item 2, continuando na saudação. Aí entra o que alguém falou agora há pouco. Aí entra perfeitamente algo que não vou dizer quem, ouvi perfeitamente quem falou, né? Mas entra perfeitamente o que algum dos alunos agora, coisa de menos de 3 minutos, acabou de falar. Eu acho que é a graça que nos deu. Mas vamos colocar isso numa frase mais objetiva e mais direta. Irmão Joel está no O caminho. agradecimento que ele está dando a pessoa de Jesus. A ação de graças de Paulo. Quais seriam os versículos? De que versículo a qual versículo? Leia com atenção aí vocês. Preste atenção, meus irmãos. 3 ao 6? Quase, 3. falta um pouquinho mais. Leia com mais atenção. Do 3 ao 8. Excelente, Uau. irmã Gleice Kelly. Então vamos lá recapitular a montagem. Item 1, saudação inicial de Paulo, versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. Item 2, ação de graças de Paulo, do versículo 3
ao 8. Repito, item 2. Ação de graças de Paulo, porque ele está agradecendo, correto? Então, do versículo 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ele para de agradecer no versículo 8. Aí, a partir do versículo 9, já que estamos analisando, estão me acompanhando, gente? Estamos analisando aqui, já que está dentro da saudação de Paulo. Quais são os versículos que nós estamos trabalhando com essa saudação? 1 ao De 12. onde até onde? Do 1 ao 1 ao 12. 12. Ah, perfeito. Está me acompanhando? Então, o 1 e 2 já descobrimos. Saudação inicial de Paulo, item 1. Versículos do 3 ao 8, item 2. Ação de graças. E a partir do versículo 9 até o 10, qual seria Até o o 12. assunto? Oração de Paulo? Oração de Paulo. Isto, mas vamos colocar em um outro termo, em uma outra palavra. Está correto, oração. Mas como seria esta oração? Porque a Bíblia nos Intercessão. ensina Intercessão de Paulo. intercessão. Oba! Mas Vanderleia, eu tenho que ouvir a senhora pregando. Mas Vanderleia tem pensamento de homileta, né? De homilética. O páreo está duro, ó. Irmã Vanderleia e a irmã Gleice Kelly vão sair duas pregadoras para explodir. Meu Deus. Quero ver essas duas aí numa campanha evangelística, né? Meu Deus, e salvação de almas. Ó, glória. A intercessão. Intercessão por quem? Paulo está intercedendo por quem? Pelos Colossenses. Pelos Colossenses. Maravilhoso. Uau! Terceiro item. Intercessão pelos Colossenses. Versículos do 9 ao 12. Irmãos, vocês estão percebendo a beleza que existe no sermão expositivo? Dá trabalho? Dá. Mas você está dissecando, desmembrando, entende? Você está explorando a riqueza que há na leitura do texto. Se você não lê o texto com atenção, você não vai enxergar esta beleza, essa riqueza. Quem está percebendo isso, gente? Quem está percebendo isso? É um texto, é um sermão difícil, com certeza, porque dá trabalho, exige leitura, mais do que o normal, exige atenção para você entender e captar e pegar o que? Os detalhezinhos. E isso que dá beleza na mensagem, é você pegar os detalhes e, ó, trabalhar com cada um deles. Maravilha! Vamos lá. Sempre na ordem, como o textual assim o foi, o expositivo não é diferente. Tópico 2. Tópico 2. O tópico 2 começa no versículo 13, falando de um tema maravilhoso. Ele vai dominar por 10 versículos aproximadamente. Aí você tem que descobrir de onde até onde. Já estou dando essa dica. O tópico 2 vai falar de um assunto, e ele vai abranger, ele vai envolver 10 versículos. Qual seria esse assunto? A partir Jesus, do nosso versículo... Salvador? Não. Ele vem falar da excelência da pessoa de Jesus. Isto. Vamos colocar isso numa frase que diz tudo. Está correto, irmã Vanderleia. Irmã Vanderleia hoje está com força, está com som. Acho que, irmã Vanderleia, alguém derramou um óleo enorme na cabeça da serva do Senhor no seu último fim de semana. Ou foi o carinho do irmão Gilson que deixou a irmã Vanderleia super inspirada. Geralmente é assim, né? Ou é a unção que Jesus dá, ou é o carinho do esposo ou da esposa. Para a gente ficar na É unção. jejum e oração. Então, o carinho do Senhor Jesus na sua vida. Vamos lá, gente. Perfeito. Vamos colocar isso numa frase que fala tudo. Tudo começa no versículo 13. Nós estamos falando de quem nesse capítulo 1 aos Colossenses? Quem é a pessoa, quem é o protagonista? Quem é a pessoa mais importante que a qual estamos nos referindo? Jesus. A Isso. Então, supremacia de Cristo?
Está chegando lá. Ô, irmã, estou dizendo, vocês estão jogando ping-pong, irmã Vanderlei e irmã Gleice, que está assim, ó, estou vendo as duas numa mesa de ping-pong. Plaque, 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 plaque. Pastor, Não sei quem A bate mais forte supremacia aí. de Cristo, irmã Vanderleia. Pega Chegando agora. lá. Vai colocando uma frase melhor. Jesus, ligado a à imagem de excelência. Deus. Repita, irmão Leandro. Jesus, a imagem de Deus invisível. Mas essa temática, ela domina mais de 10 versículos. Leia com atenção. Se domina, é válido. Se não, não é válido. Tem que dominar todos os 10 versículos, todos. Domina um ou dois, mas não os 10. Você olhe com atenção. Fico com o que a irmã Vanderlei e a irmã Gleice colocaram. Supremacia e excelência. Vamos resumir em uma outra palavra mais curta. A soberania de Cristo sobre tudo. Matou. Estou dizendo, ô evangelista Alexandre, sua irmã está saindo melhor do que a encomenda, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Amém. Só Jesus para ter misericórdia de nós. O soberano Senhor. Cristo, vírgula. Gente, eu estou feliz da vida, eu estou olhando aqui para um grupo maravilhoso de pregadores. Pai do céu, Pai do céu. Faço questão de Jesus me dar vida e saúde. Eu quero ouvir todos vocês. Não sei como ou quando, mas eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir. Tem que ouvir o Jonathan, não sei como. Eu vou fazer alguma coisa para ouvir o Jonathan pregando em algum lugar. Eu tenho que ouvir o Wallison. Já me disseram que o Wallison, quando pega o microfone, como ele mesmo disse, é bênção pura. Vai pregar domingo, pastor. Como é que é? Vai pregar domingo na igreja. Sério? Por favor, faça um favorzinho para esse pequeno judeuzinho aqui que fala. Alguém grava esse homem pregando e manda para mim, por favor. Nem que seja 5 minutos. Alguém de Nagataki, faça uma bondade para esse pequenino aqui que vos fala. Pega o seu celular, pelo menos 5 minutos, e grava o irmão Wallison e manda para mim no meu WhatsApp. Eu quero me alegrar, gente. Eu quero me edificar, quero crescer ouvindo a cada um de vocês. Aleluia. Gente, estou feliz que Jesus... Parabéns, irmão Alexandre, a glória seja dada ao nome do Senhor. Não me canso de dizer, a glória dada ao nome do Senhor, mas o irmão como líder também é o responsável, está motivando, está trabalhando duro aí com a sua esposa, com esse lindo corpo de obreiros. A glória seja dada a Jesus, irmãos. Não se sintam enciumados porque eu estou me dirigindo à pessoa do irmão evangelista Alexandre. Eu sei que qualquer líder que se empenha a motivar os seus liderados tem isso como resultado. Não estou querendo dizer que isso não está acontecendo com a irmã Vanderleia, ou não está acontecendo com o Jonathan, ou não está acontecendo com o irmão Leandro, mas é um resultado natural, né? O líder que estuda com os seus liderados, tem aí, olha o resultado. A glória seja dada ao nome do Senhor. Então, a minha oração que os líderes, né, repito com carinho, com muito carinho e respeito, possam motivar vocês, né? E quando o líder não motiva, fica um pouquinho mais difícil, com certeza. Fica um pouquinho, não um pouquinho, um pocão mais difícil. Mas toda a glória, toda a honra do nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Olha, de coração, fico feliz demais, né? Olha, vocês... Estou ficando até sem palavras, estou igual a criança nessa noite, né? Porque ver Jesus trabalhando como está trabalhando na vida de vocês é muito lindo, né? De todo o grupo, não é somente com os irmãos de Nagataki, para ficar bem claro, tá? Não é somente, está trabalhando maravilhosamente com todos e eu sei que todos vão gerar lindos resultados para a glória do nosso Deus. Então lá, tópico 2. Cristo soberano Senhor, do versículo 13 até onde? Vamos lá? Até 3. onde? 23. Excelente. Do 13 ao 23. Agora, aqui tem uma dificuldade. Nós temos que separar os 4 itens dentro desses 10 versículos. Não pode passar nenhum nem menos. Tá? Então, vamos ter que dividir esses 10 versículos em 4 partes. Cada parte um item diferente. Me acompanham? Na ordem, aqui tem que ser estritamente
na ordem numérica. Então, você tem que estar sempre com o olho colocado, posto no texto. Ele nos tirou da potestade. O primeiro item do tópico 2 fala ainda do nosso Cristo, do nosso Senhor. Fala sobre Cristo, o que nosso exatamente? Salvador. Ele nos libertou. Cristo, nosso Salvador. Quase. A redenção por meio de Cristo. Isto! Maravilha! Vamos resumir melhor. O Senhor da redenção. O Senhor da... Vocês estão tremendos hoje. Jesus, não estou dizendo que das outras vezes vocês não estavam tremendo. Mas, irmãos, não sei se você quiser rever essa aula no vídeo, reveja. Todos os que estão aqui hoje estão se encaixando com uma equipe. Parece que eu estou vendo aqui um time de futebol, cada um está passando a bola direitinho e fazendo gol, né? Irmã Vanderlei está matando a bola no peito, na cabeça, irmã Gleice Kelly está metendo cada bombaço no gol, irmão Alexandre, evangelista Alexandre está dando cada cabeçada, nenhuma bola está indo na trave, tá todo mundo jogando direitinho, né? Tá tudo muito harmônico, tá tudo muito sincronizado. O que é? É o Espírito Santo, né? Que também está trabalhando no coração, na mente dos irmãos. Não é que os outros irmãos que estejam quietinhos não estejam fazendo a mesma coisa. Estão sim. São bem um pouco mais discretos. Vamos lá. Número 1, item 1, o Senhor da Redenção. Quais seriam os versículos? 13 e 14. 13 e 14. 13 e 14. Se você tem a dúvida, tem que ler para interpretar corretamente. 13 e 14. Maravilha! Então, a partir do 15, temos o segundo item. Qual seria, ligado a Jesus? O segundo item. Cristo, a Fala do imagem quê? de Deus. Quase. Está falando algo interessante ligado à pessoa do Senhor Jesus. O Criador de todas as coisas. Isto. Item 2. O Senhor da criação. Uau! Isso aí vai ajudar vocês, ó, já a montarem seus estudos bíblicos e suas pregações. De qual versículo até onde? De qual versículo até onde? Quantos seriam esses versículos? 16. O que mais? Leia com mais atenção. O 15 ao 17. 15 ao 17, perfeito. E tem que ler, irmão. Se você não ler, você não chega a essa conclusão. Tem que ler com atenção. Do 15 ao 17. O Senhor da criação, item 2. Do 15 ao 17. Alguém está acompanhando aqui a leitura? Você tem que ficar com o olho no texto. Se você não estiver lendo o texto, vai ser difícil chegar a essa conclusão. Não é só o fato que eu estou dizendo. Não. Você tem que chegar a essa conclusão pela leitura do texto. E, pastor, eu tenho um problema, eu não tenho muita atenção quando eu faço uma leitura. Então, é um problema que você tem que batalhar para corrigi-lo, porque se eu estou montando um esboço de sermão, eu preciso ter a máxima atenção na leitura, porque a leitura vai me ajudar o quê? A entender e, consequentemente, a interpretar. Repito, item 2, o Senhor da Criação, do 15 ao 17. A partir do 18, seria ou será o item 3. Aí fala de outro assunto ligado ao Senhor Jesus. Qual seria? O Senhor é a cabeça da igreja. Vamos colocar numa frase que fala melhor. Tá perfeito, irmão Joel. O irmão Joel também tá jogando forte nesse time, irmão Joel. Meu Deus. Também, né, o coach, né, o treinador Alexandro dos Santos, não tem jeito. Se esse homem não estiver treinando bem esse povo aí, papai do céu, o negócio fica complicado. Cristo soberano. Não, né? Não. Está ligado com o cabeça da igreja. Não se afastem desse foco. O foco, irmão Joel já pegou. Agora vamos colocar numa frase mais teológica.
E quais seriam os versículos? Que é importante, né? Você tem que delimitar a fronteira de qual versículo até qual versículo. Não estão conseguindo. Estavam indo bem. 18, 19. E continuarão indo bem. 18 e 19. Só tem um pouquinho mais. Não, até o Olha, 20. 20. 20, do 18 ao 20, mas ainda não chegaram à conclusão. O que que fala do 18 ao 20 com respeito à pessoa do Senhor Jesus? O primogênito de Deus? Não necessariamente. O princípio de tudo? Não necessariamente. Oi, irmã Gleice Kelly. Ficou cansada? Eu creio que ficou cansada. Jogou tanto a bola que agora ela parou no canto do escanteio e está jogando a bola para outro. O nosso O, Salvador. senhor, o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Vamos resumir isso numa frase. Olha lá, a irmã Gleice Kelly jogou a bola, pegou o Olisson. O Olisson pegou com força. Agora vamos pegar a frase do Olisson e resumir numa melhor. O Senhor da Igreja Universal. O Senhor da igreja, não é o da igreja do Edir Macedo, não, por favor. O Senhor da Igreja Universal, ou seja, da igreja que está em todo o planeta Terra. Aí os versículos 18, 19 e 20. 18, 19 e 20. Esse é o terceiro item. Quarto item. Aí vai do 21 ao 23, para fechar. O que fala o quarto item? Qual é o assunto que domina os versículos 21, 22 e 23? A reconciliação? Não. Lê com atenção. Eu vou ler aqui de novo. A vós também que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. É verdade, mas olha o 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. 23. Se na verdade permaneceres fundados, firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Jesus, o Senhor da salvação? Sim, o tema é Senhor, mas não necessariamente da salvação. Aqui tem um endereço. Paulo está se dirigindo a alguém aí. Tem um endereço certo, os versos 21, 22 e 23. Já estou dando a dica. Paulo está se dirigindo a alguém. Quem é esse alguém? Não estou conseguindo entender ou interpretar corretamente. Falando dele Paulo... mesmo, né? Parece que está falando dele mesmo. Não. Paulo está falando da igreja. Que igreja? Qual igreja? Colossos. Da igreja local, da igreja universal, da igreja em Roma, da igreja na Macedônia, da igreja da Turquia. Ele está se referindo a qual igreja aí? A igreja em Colossos? 100% correto. Então, aí o quarto item, o Senhor da igreja local, ou seja, da igreja de Colossos. Uau! Irmã Vanderleia, tenho que conversar seriamente com o irmão Gilson. Que é isso? Eu creio que os ares da Carolina do Norte estão lhe fazendo muito bem. Então mesmo, glória a Deus. Glória a Deus, né? Mas também são os momentos que o Senhor dá, né? O Senhor está dando momentos importantes e marcantes na vida dos irmãos. Quarto item, o Senhor da igreja local, no caso, Colossos. Pode colocar aí. Versículos do 21 ao 23. 21, 22 e 23. Muito bem, agora fica mais fácil para nós fazermos o fechamento, né? No terceiro tópico, que vai
naturalmente do verso 24 ao 29. Concorda comigo? Foram os versículos que sobraram para nós fazermos a montagem, porque o textual e o expositivo, eles trabalham muito parecidos, com a diferença que o expositivo ele é bem mais amplo, ele é bem mais extenso, dá mais trabalho, com certeza. Então vamos trabalhar aí agora com os versículos do 24 ao 29. E qual seria o título ou o assunto que domina o terceiro tópico? E esse terceiro tópico, eu repito, é a temática, é o assunto que domina dos versículos 24 ao 29. Só você ler com atenção que você vai descobrir. Sim, minha irmã Adeleia? A missão de Paulo no ministério do Evangelho? Isso! Oh, meu Deus! O que está acontecendo hoje com a irmã Wanderleia? Glória a Deus! Cristo, o Senhor do ministério de Paulo. Cristo, vírgula, o Senhor do ministério de Paulo. A mesma coisa, temos que separar bem esses versículos em 4 partes ou 4 itens, na ordem. Já que, repito, preste atenção, me acompanhe aqui. Temos 17 minutos para terminar a nossa aula. Já que o terceiro tópico é Cristo, o Senhor do ministério de Paulo, aí você pode colocar entre parênteses, versículos do 24 ao 29, vamos ter que trabalhar na ordem. Então, qual é o foco daí? O foco é Cristo, o Senhor do ministério de Paulo. Então, vamos estar focados aqui em quem? Sobre a palavra ministério. Concorda comigo? Ministério. Então, vamos focar ministério na relação Cristo-Paulo. Cristo-Paulo. Então, não podemos separar nem Cristo e nem Paulo. Nem Cristo, nem Paulo. Item 1, como é que ficaria? E qual versículo ou versículos? Paulo, ministro de Cristo? Não. Começa a partir do versículo 24. Leia com atenção. O que diz o versículo 24, 25? Mas nós temos que dividir em 4 partes. A responsabilidade dele? Quase chegando lá. Mas em que sentido essa responsabilidade se reflete aí dentro? E qual versículo que fala sobre isso? A responsabilidade de cumprir com a palavra de Deus? Aonde está escrito isso? E em qual ou quais versículos? Temos que ter cuidado com se eu estou falando de responsabilidade... Pastor, o 23 e o 24, o Paulo está se referindo que ele é ministro de Deus de acordo com a dispensação? Está chegando lá, mas não está conseguindo pegar a sequência. Vamos trabalhar a partir do 24. O que Paulo está falando aí? Está ligado a Cristo e ministério. Cristo e ministério. Cristo e ministério. Vou ler o 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O que Paulo aqui está se referindo? Está se referindo ao que exatamente? Na questão de ministério. Na pessoa dele, não? A continuidade do ministério de Cristo? Mas de que forma? De que maneira? Tem uma forma, tem uma maneira aí. Olha que ele está usando palavras bem específicas para dizer... As aflições. Ele está falando muito da aflição. Isto. Vamos resumir numa palavra-chave. Perfeito. O evangelista Alexandre pegou a chave, que é aflições. Vamos pegar uma palavra mais prática, mais abrangente.
Um ministério de sofrimento. Item 1. Um ministério de sofrimento. O ministério de Paulo foi fácil. Foi bonito. Não. Foi muito pesado, foi difícil. Foi marcado por muito sofrimento. Quais os versículos que abrangem isso? 24, 25, 26, somente o 24, 25, 24 e 25? Leia lá com atenção. O 24. 24? Somente o 24. Somente o 24. Item 1. Um ministério de sofrimento. Aí você coloca entre parênteses, somente o 24. 25. O que diz do 25? Se é que você está usando 1, ou 2, ou 3, ou 4 versículos. Ainda está ligado ao ministério. A partir do Aí verso caberia 25... Paulo, ministro de Cristo? Essas são as palavras que ele coloca. Mas o que isso quer dizer na prática? Qual formato? O ministério dele foi realmente de sofrimento, sem dúvida nenhuma. Mas teve um formato bem interessante. Aliás, teve 3 formatos, que é o que vai dizer o item 2, 3 e 4. E esse primeiro formato começa no verso 25. Responsabilidade para cumprir a palavra de Deus, não sei. Tá ligado. Perfeito, irmão Joel. Tá ligado. Esse seria o último formato. Perfeito, irmão Joel. Mas pegou pelo final. Já pegou o final. O compromisso de Paulo com o ministério de Cristo? Repita, por favor. O compromisso de Paulo com o ministério de Cristo? Perfeito. Tá faltando a palavra certa. Compromisso de Paulo com o ministério de Cristo. Isso vamos reduzir a uma frase de 2 palavras. Estou dizendo, olha, essas irmãs hoje estão jogando bola. Repita. O ministério de comprometimento. Um ministério de serviço constante. Um ministério de serviço constante. Quais seriam os versículos? Do 25 ao 27? Do 25 ao 27. Perfeito, irmã Vanderleia. Do 25 ao 27. Um ministério de serviço constante. Excelente, excelente. Vem aí agora o terceiro item. E o terceiro item tem que começar pelo 28, concorda? O que diz o versículo 28? Vou ler de novo, acho que vou ter que ler cada versículo para acender a lâmpadazinha na mente dos queridos irmãos. A quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Soberania de Deus. Perfeito, mas vamos estar voltado a ministério. Não percam o foco. O foco é ministério. Voltado ao ensino. O ministério voltado ao ensino da palavra de Deus. Chegando lá. Está encostando, evangelista Alexandre. Está encostando. De ensinamento aqui. Exatamente. Tem muito a ver com o ensino. Então, está encostando. Com a palavra certa, que encaixa tudo isso aí. Sabedoria. Deu uma voltinha para trás. O Ministério do Ensino está ligado a quê exatamente? O Ministério de Aperfeiçoamento? Esse é um resultado, eu quero a base, a origem. Ministério pastoral. Pastoral. O que é um pastor? É o que alimenta, é o que nutre, é o que guia. Esse ministério pastoral envolve quantos versículos? O 28 e o 29 ou só o 28? Só 28. Somente o 28. Agora ficou mais fácil para a gente partir para o quarto item. Então, o terceiro item, um ministério pastoral.
versículo 28. E aí sobra o versículo 29, que o irmão Joel já falou. O irmão Joel está jogando uma bola bonita, só que ele fica, parece que ele é o back. Ele fica lá naquela posição que ninguém vê. Só que ele faz assim, ó. Sabe aquele jogador fica assim, ó? Tá aqui, manda a bola para mim que eu jogo lá na banheira. Assim também o irmão Joel. O irmão Joel também está jogando um bolão bonito. Parabéns, irmão Joel. Todos estão jogando aqui vamos dizer, um papel muito importante, né? Uns estão caladinhos, outros estão meditando, outros estão analisando sem nenhum problema. Vamos lá, irmão João já falou o quarto e último item. Lembre-se, a palavra ainda é ministério. Ele falou há menos de 5 minutos. Ministério árduo? Não, ele usou a palavra agorinha, coisa de menos de 5 minutos a palavra. Soberania que ele falou. Ele falou também outra palavra. O ministério eficaz? Não, ele falou que vocês estão esquecendo da palavra do irmão Joel. Ele se referiu a duas coisas, é como uma dentro da outra. O trabalho? Ministério de responsabilidade. Ministério de responsabilidade. Versículo 29. Uau! Esse esboço de sermão ficou bonito, embora longo e um pouquinho difícil. Na verdade, nós investigamos, nós fizemos uma pesquisa a fundo do que diz o primeiro capítulo de Paulo aos Colossenses. Recapitulando o terceiro tópico. Terceiro tópico, Cristo, Senhor do ministério. Aí dos versículos 24 ao 29. Primeiro item, um ministério de sofrimento, verso 24. Segundo item, um ministério de serviço constante, versículos 25, 26 e 27. Terceiro item, um ministério pastoral, versículo 28. Quarto e último item, um ministério de responsabilidade, versículo 29. Agora, meus irmãos, agora vai ficar o negócio mais difícil. Para a gente não complicar muito, porque é muito extenso, podemos pegar uma frase, preste atenção, me acompanhe. Faltam 5 ou 6 minutos para terminarmos. Vamos pegar uma frase curta, não precisamos necessariamente, porque ele é muito longo, né? Os tópicos foram muito extensos, muito longos. Quando um tópico é muito extenso, muito longo, você pode, neste caso específico, lançar a mão de uma frase curta, que se encaixem os 3 tópicos, não havendo necessidade de você dizer conclusão 1, conclusão 2, conclusão 3, para não ficar uma coisa cansativa ou enfadonha, tá? Mas você pode lançar a mão de uma frase que já abraça os 3 tópicos. Quais seriam essa frase curta, mas que abraçaria os 3 tópicos? Está ligado com saudação, está ligado com Cristo soberano Senhor e está ligado com Cristo Senhor do ministério de Paulo. A conclusão, a frase de conclusão. Porque é interessante, né? A frase de introdução foi curtinha, lembram-se? A frase de introdução foi bem curtinha. Este capítulo apresenta o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. E a conclusão, um pouco parecida. Já dou essa dica para vocês. A conclusão está bastante parecida. Não é igual, não está igual, mas está parecida. Tão curtinha e tão objetiva como a introdução. Ninguém enxergou nada lendo os tópicos para tentar puxar essa frase? É o que costumam dizer, né? A conclusão é uma das partes mais importantes do fechamento de qualquer sermão. E uma boa conclusão dá uma boa compreensão de toda a mensagem pregada. Em 5 minutos, nós estamos terminando a nossa aula. Alguém que quer arriscar com uma frase? Peraí, pastor. Ninguém, gente. Calma aí, pastor.
Nos tópicos, vocês foram fantásticos, foram espetaculares. Nos tópicos, nos itens, parece que vocês se ficam um pouquinho engasgados na introdução e na conclusão. Não entendo por quê, mas tudo bem, faz um pouco de sentido. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Olha aqui a surpresa. Conclusão. Cristo conquistou o senhorio sobre todas as coisas. De que forma? Vírgula. Na sua vitória na cruz do Calvário. Ponto final. Conclusão. Cristo conquistou o senhorio sobre todas as coisas, vírgula, na sua vitória na cruz do Calvário. Meu Deus. Deu para suar um pouquinho? Deu. Porque este é o sermão expositivo. Ele exige bastante leitura, observação, pegar todos os detalhezinhos. Trabalhinho de casa para ajudar a desenvolvermos o próximo sermão que vamos trabalhar na próxima aula. O texto está baseado em Lucas, capítulo 7, no verso 11 ao 17. E o tema desse sermão Vamos arrancar então com o tema e com o texto. Coloque aí. Sermão expositivo número 2. Sermão expositivo número 2. Sermão expositivo número 2. Tema: a multidão estava com Cristo. A multidão estava com Cristo. Ponto e vírgula. E vocês, com quem está? É uma pergunta, que é um tema com uma pergunta. A multidão estava com Cristo. Ponto e vírgula. E vocês, com quem está? E o texto baseado em Lucas 7, 11 ao 17. Pelo menos vamos ler o texto. E aí nós vamos dar encerramento. Aí você vai trabalhar com a introdução. Você vai trabalhar com 3 tópicos. E trabalhar com cada tópico também com 3 itens. Aí não seriam 3, 4, 4. Seriam todos os 3 tópicos, 3 itens. Para a próxima aula, quem puder e quiser desenvolver como trabalhinho de casa. Para terminar, vamos ler só o texto, só a leitura, nada mais. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, do verso 11 ao 17. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, um filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Qual é a história que este texto nos apresenta? Rapidamente, para terminar. A ressurreição do filho da viúva de Naim. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Leia em casa
calmamente, detalhadamente. Irmãos, você não tem ideia. Esse texto é de uma riqueza lindíssima, maravilhosa. Você vai tirar aí tantas lições, tantas lições, tantas lições que você vai ficar assim, boquiaberto, literalmente boquiaberto, tá? Trabalhem com uma introdução curta, 3 tópicos, e para cada tópico, 3 itens e uma conclusão. Então, comecem já a iniciar, e a gente vai fazer o desenvolvimento final na próxima aula. Irmãos, valeu hoje termos desenvolvido o primeiro sermão expositivo? Muito. É lindo, dá trabalho, dá, porque exige mais do aluno leitura, observação e, acima de tudo, entendimento. Bom, gente, muito obrigado. Feliz demais, feliz demais, feliz demais com cada um de vocês. Deus continue abençoando poderosamente. Obrigado, irmão Ailson, irmão Joel, irmã Gleice Kelly. Agora que eu vou almoçar, meu Deus. Evangelista Alexandro, irmão Wallison, muito obrigado. Irmã Vanderleia, Deus continue abençoando. Irmão Jonathan, irmão Leandro, irmão Ju, irmão Lucas, que hoje teve uma situaçãozinha, não pôde estar com o vídeo aberto, ele já tinha me explicado. Muito obrigado, seu irmão Zaqueu, que saiu e hoje não apareceu. O Sebastião, o Gabriel deve ter tido alguma situação, mas Deus abençoe a todos os que puderam estar hoje conosco. A família Ramalho também não pôde estar, o irmão Gil e irmã Rubiane também não puderam estar, mas Deus possa abençoá-los também de igual forma, e eles estarão assistindo esta aula para recuperarem esta aula, que acredito falou muito forte aos corações dos queridos irmãos. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir nosso irmão Ailson, por favor, irmão Ailson, vai abrir aí o seu áudio e nos despedir com uma palavra de oração. Deus os abençoe. Quero agradecer também a você que já fez o pagamento do mês de julho. Muito obrigado. Deus continue usando e abençoando e prosperando poderosamente. E aqueles que ainda não fizeram, até o dia 31, sem multa, você pode fazê-lo, tá bom? E aguardamos aqui do nosso lado. Muito obrigado. Deus continue abençoando poderosamente toda esta turma da terça-feira, a equipe de Nagataki, a equipe de Matas Vinhas, a equipe da Carolina do Norte. Deus continue abençoando a todos vocês que têm feito um time bonito aí para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E o Desporto São Lúcio, é muita gente nessa equipe linda da turma da terça-feira. Muito obrigado, Deus os abençoe. Vejo vocês na próxima terça-feira, na última aula de homilética para 6 de agosto. Vamos ter provavelmente 5 novos alunos. Da onde? Nagataki. Meu Deus! Que é isso? Que mistério é esse? Provavelmente 5 alunos estarão entrando aí de Nagataki. O negócio vai ficar... Já está bonito, vai ficar melhor ainda para a glória do Senhor nosso Deus. E eu sou esse servo de Deus aí, fresco, bonito, jovem, não tem nada a ver comigo, né? A senhora esposa dele tem cuidado muito do irmão Ailson, está cada dia melhor. Vai estar agradecendo a Deus pela nossa aula de hoje. Muito obrigado. Com a palavra, irmão Ailson, agradecendo ao Senhor nosso Deus. Amém. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez por esse momento, ó Deus, desse aprendizado nesta noite, ó Pai querido. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando aos nossos corações, abrindo nosso entendimento, ó Deus, nos capacitando, ó Pai, nos aperfeiçoando a cada dia mais, ó Deus, está aprendendo a Tua palavra, ó Deus querido. Que pela Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus, possamos, ó Deus, fazer a Tua obra, ó Deus, com amplo conhecimento, Pai, que o Teu servo tem nos passado, Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida dele, abençoando a vida de cada irmão aqui presente, ó Pai querido, aqueles que puderam estar aqui hoje, também os que não estão, Deus, que o Senhor vai de encontro a cada um, abençoando a vida deles, ó Deus, e ensinando, ó Pai, cada dia mais a afirmar a Tua presença e ser, ó Deus, alimentado cada dia mais pela Tua palavra, Pai. Eu te peço, crendo no milagre que para os nossos vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade.
compromisso, disciplina, seriedade, compromisso e disciplina. É necessário que ele cresça. Olha só, que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça, mas que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, ó. No coração bonito de vocês, Deus os abençoe, ótimo final de terça-feira, uma abençoada semana, que a bondade do Senhor seja com vocês. Vejo vocês próxima terça, dia 30, nossa última aula de homilética 1. Muito obrigado a todos, a paz do Senhor. Muito obrigado.